Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora um pouco da caixa alta e as relações das letras e como a gente pode desenhar. Bom, primeira coisa, né? Como nós fizemos, a gente vai lá e desenha o H e o O. Como vocês já fizeram, lembre-se que a relação desses dois, né? Como esse O ele tem uma largura um pouco maior, tal, que o H, então a gente já tem as duas. Bom, tendo essas duas, a gente já tem algumas respostas de imediato. O I nada mais é que somente uma haste do H. Pronto. O J é a haste do H, só que com essa terminação. Vocês podem ver que vocês não precisam fazer essa terminação muito longa. Se vocês fizerem muito longa, quanto mais longa, mais espaço entre as letras vai criar. Então, olha, relativamente curto também. Aí a gente vem para o E. O E é importante que, olha como ele é bem mais curto que o H. E a barra central, ele é um pouquinho mais para cima, né? E um pouquinho menor que a superior. Essa medida aqui, superior e inferior, ela é exatamente do O. Então, olha só, a medida do O aqui está 80 unidades, né? 80 unidades, 80 unidades. Aqui, ó, 80 unidades, 80 unidades. E aqui um pouco menor. Bom, mesma coisa, 80 e um pouco menor. Esse daqui, eu vou colocar a relação do E e do F. A única coisa é que a barra inferior do F, ela desce um pouco mais, tá? Essa é a relação que tem. Então, ela não é no mesmo ponto. Então, do E e do F. O L é a mesma coisa, olha. Aqui tem o E e ela é um pouquinho mais curta. Só isso. E o T, a largura é a mesma, né? Então, vou colocar aqui um H para vocês verem. E olha só como esse H, ele é aqui, ó, um pouquinho, mas muito pouquinho, quase a mesma largura do H. E esse é o T. Então, essas daqui é um conjunto que resolve bem rápido. Bom, e agora a gente vai para o Q. O O e o Q é assim, nada mais depende um pouco do desenho do Q que vocês têm. Então, olhando para cá, esse daqui é exatamente o O e foi colocado esse terminal. Já o C e o G, vocês podem ver que, ó, a partir aqui do O, como ele é mais curto, e aí os dois terminais dele saem. A relação do G é muito próxima, só que ele é um pouquinho mais longo, porque depois ele vai encaixar essa haste. Essa haste, ela tem a largura de uma haste do H, então ela vai subir, vai encaixar aqui, e em alguns casos pode ter essa horizontal ou não. Isso vai depender do desenho de vocês. O U é uma junção do H e do O, ou seja, olha aqui, ó, a largura do H um pouquinho menos e aqui embaixo um pouquinho menos do que vem a ser do O. O S, ele é como o mesmo caso do S em caixa baixa, ele tem que seguir o mesmo desenho, e a gente vê aqui, olha só, como ele encara a mesma coisa aqui a partir desse desenho. E aí ele também vai ter uma relação com o C em caixa alta. Seguindo o desenho, a gente vai ter o BDPR. Essas letras, começando pelo D, ela é uma junção do H com o O. Só que ela não vai, olhando, ela não sobe aqui no overshoot. Ele vai só terminar aqui. Já o B, o P e o R, elas são próximas, mas elas variam na posição dessa barra aqui. Então, olha só. Olha o P como desce muito mais. Olha como o R é próximo, mas a altura de cada uma delas é diferente. E isso vocês têm que ter essa ciência. Mas a estrutura é muito próxima. E agora a gente vai para as diagonais. A, V, W, X, Y, Z, M, K e N.
Bom, essas letras, se a gente começar o A e o V, tem estrutura muito próxima, só que difere a largura. Olha só, o A, como a gente vai ver, ó, tem uma estrutura muito próxima, só que o A é um pouquinho mais aberto que o V. O W são dois Vs, só que um pouco mais fechado. O X é a mesma coisa do X em caixa alta, só que com as outras proporções, né? E a gente vai ver que também tem esse desencaixe. O Y, ele é uma variação do V, então com o I. Então ele soma com o I e ele vai fazer essa posição do V. O Z é a mesma coisa da caixa baixa. O M, ele também olha para o V, só que aí o V um pouco mais, não tão largo, e aí é uma variação, que ele pode ter essa abertura ou pode ser dois traços retos. E o K, a diferença da caixa baixa, que a gente pode ver aqui, que a caixa baixa, esse braço fica aqui na altura de X, aqui o braço vai até lá em cima. E o N, a gente pega a largura do H, que é tal qual, e ele vai encaixar daqui até aqui. Bom, então aqui eu cobri rapidamente tudo isso que eu estou falando, que eu demonstrei, está ali no livro da Karen Cheng. Vocês podem detalhar lá, ver com mais calma, mas aqui foi algumas dicas para vocês. Então é isso aí, pessoal. Valeu.